Sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso completo de LaTeX. Hoje, vamos explorar recursos visuais e dinâmicos do LaTeX. As imagens. Inserir, ajustar, posicionar, fazer legenda, tudo isso é possível com comandos simples. Você deve estar pensando, mas é só arrastar para o código? E a resposta é sim e não. Vamos entender como fazer isso corretamente. No método tradicional, mais organizado, a gente cria uma pasta chamada imagens. Basta clicar na pastinha em cima do main text. E então, depois de criada a sua pasta, você vai ter que colocar o seu código, /begin_figure, e aí você pode adicionar a sua imagem. A gente vai ver isso no exemplo prático. Outro método é você jogar direto no código a sua imagem. Aqui com um exemplo de uma imagem denominada coração PNG. Para alterar o tamanho, você tem que modificar o parâmetro width. Ele está como 0,5 nesse código de exemplo, e aí alterando o tamanho, você consegue alterar o tamanho da sua imagem. Para alterar a posição, você tem alguns parâmetros, parâmetro H, que significa aqui no texto, o parâmetro T, para colocar a figura no topo da página, o parâmetro B, para colocar no fundo da página, e o parâmetro P, para colocar numa página especial. Já o parâmetro H maiúsculo, ele precisa do pacote float. Nós vamos ver tudo isso no exemplo prático. Vamos começar criando uma pasta com as imagens. Então, você vem aqui, clica na pastinha, New Folder, e aí você coloca o nome da sua pasta. Você pode nomear do jeito que você quiser. Eu vou chamar de imagens. Feito isso, você tem sua pasta imagem. Nós vamos pegar uma imagem aqui, dessa galáxia, arrastar até a pasta, e aí clicar em Upload. Mas você pode perceber que a figura ela não apareceu no seu documento. Mesmo que você clique em Recompilar, ela não aparece. Por quê? Ela está na sua pasta, mas ela não foi chamada no seu código. Então, para chamar essa figura no seu código, você tem que digitar aqui. Onde você quer colocar ela, aí você escreve aqui, /begin figure. E aí, quando você aperta Tab, ela já indica para você a figura. Você pode clicar na figura, e aí, se você recompilar o seu código, você vai perceber que ela apareceu aqui. Só que ela está embaixo da página. Ela está na parte de baixo. Ah, mas como que eu faço para colocar ela no topo? Você recompila o código. Cadê? Ah, ela apareceu em outra página. Bom, se eu colocar ela aqui, você pode perceber que ela apareceu aqui, exatamente aqui. E se eu colocar ela no fundo da página? Ah, ela aparece aqui embaixo. Ah, mas e se eu tiver um texto? Vamos imaginar que eu tenho um texto aqui. Texto. E aí você tem um texto aqui também. Certo? Se eu não colocar esse parâmetro, a figura, ela meio que decide onde ela quer ficar. Agora, se eu quero colocar o texto, a figura entre os dois textos, como eu faço isso? Você tem que usar o pacote float, que é esse aqui, já está aqui. E aí você pode colocar o seu parâmetro H. Ela vai ficar exatamente entre os dois textos. Percebe? Ah, e essa caption? Essa caption é a sua legenda. Então você pode escrever aqui. Essa é uma figura de uma galáxia. Ao recompilar,
você percebe que a legenda fica embaixo da figura. Certo, mas digamos que você está no seu texto e você quer mencionar essa figura. Você pode vir aqui, colocar o nome dela, galáxia. E aí você pode referenciar a sua figura. /ref, figura, galáxia. Olha essa figura. Aí, a hora que você recompilar, você percebe que ela colocou uma situação para a figura. Então, quando você clicar, se você estiver em outra página, digamos que o texto está em outra página, você clica aqui e ele te leva diretamente para a figura. Mas quais são as outras formas de colocar uma figura no LaTeX? Bom, a gente tem como colocar puxando e arrastando, assim. Aí ele já abre essa tela com o nome da sua figura. Ele pergunta se você quer colocar numa pasta, aí você pode clicar na pasta Imagens. Ele pergunta se você quer incluir legenda ou se você quer incluir um label para referenciar a figura depois. E ele te pergunta o tamanho que você quer colocar. Digamos que eu quero o tamanho completo. Você clica em inserir figura. E aí, aqui, ele já apareceu a sua figura. Se eu clicar em recompilar o código, pode perceber que a figura está aqui. Você pode alterar a sua legenda também. E você tem que alterar o seu label quando você quiser citar. Porque se você mantiver duas imagens com o mesmo label, isso dá problema no LaTeX. Então, vamos chamar ela de nebulosa. Ela ficou muito grande. Vamos diminuir um pouco. Vamos diminuir para 0.8. Recompila. E percebe que o texto ele ficou aqui. Por que isso aconteceu? Porque eu não coloquei o parâmetro H. Se eu colocar o parâmetro H, ela vai ficar exatamente embaixo do texto. Viu? A gente pode também referenciar a figura da nebulosa. Colocando aqui. Você pode clicar aqui ou apertar Tab. Agora ele referencia a figura. E sempre que eu clicar, ele vai me mandar para a figura. Bom, essa foi a aula de hoje. E os exercícios são inserir uma figura em um documento com legenda e rótulo e referenciar uma figura usando o /ref. Muito obrigado.